Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Hoje vamos falar sobre extensões das máquinas de Turing. Bom, nas últimas aulas nós vimos que como máquina de Turing, as máquinas de Turing podem realizar computações poderosas, embora de forma lenta, já que as operações geralmente envolvem um cabeçote que tem que deslocar por toda a fita, voltar algumas vezes, né? Para entender melhor o poder computacional dessas máquinas, vamos considerar os efeitos de extensões em várias direções. Então, imagina que a gente pode colocar dispositivos nessa máquina de Turing que façam com que ele não precise percorrer toda a fita e voltar várias vezes, né? Veremos que cada incremento que nós vamos fazer na máquina de Turing não adicionará novos problemas à classe das funções computáveis ou das linguagens decidíveis. Ou seja, nós vamos deixar a máquina mais poderosa através de vários dispositivos e mesmo assim essas máquinas mais poderosas não serão capazes de resolver problemas que a máquina de Turing convencional ou padrão não é capaz de resolver, né? Então, essas máquinas novas, mais poderosas, não conseguem resolver nada que essa aqui já não consiga resolver. É claro que as máquinas com esses dispositivos, elas tendem a ser bem mais rápidas do que a nossa máquina convencional. Mas as duas máquinas, esses dois tipos de máquina, resolvem exatamente o mesmo conjunto de problemas. Só que uma mais rápida do que a convencional, certo? E a vantagem disso é que a gente vai poder, primeiro, né, mesmo com as extensões, a gente vai ver que é possível simular uma máquina com todas essas extensões numa máquina convencional, certo? A partir a máquina convencional pode simular qualquer máquina com todas essas extensões, certo? E a vantagem disso é que para conceber máquina de Turing para resolver determinados problemas, eu posso imaginar essa máquina com todos esses dispositivos adicionais. Porque eu sei que a qualquer momento eu posso criar uma máquina convencional que vai conseguir simular essa máquina com todos esses dispositivos, certo? Bom, então o primeiro dispositivo que nós vamos ver é uma máquina de Turing com múltiplas fitas. Então vamos lá, recapitulando, máquina de Turing convencional tem uma fita, que ela tem um início aqui, mas ela é infinita para a direita, e vai ter um cabeçote, né, que vai poder andar por toda essa fita, e vai ter um controle de estados, né, porque a gente vai indicar em que estado a máquina está em cada momento de execução. Muito bem. Qual é a diferença para a máquina de múltiplas fitas? Bem, nós vamos poder ter mais de uma fita, então aqui nesse exemplo, fita 1, fita 2, até uma késima fita, certo? Cada fita vai ter um cabeçote, certo? E só temos um controle finito de estados, certo? Então tem um controle finito de estados e cada fita tem um cabeçote. Então, o que é importante? Como é que acontecia as configurações da máquina de Turing convencional? Se eu estava lendo alguma coisa com um cabeçote, só tinha um cabeçote e uma fita, né? E eu estava num certo estado, então eu ia olhar na máquina, o que é que eu ia fazer na configuração seguinte, né? Para onde aquele cabeçote ia, se ele ia para a esquerda ou se ele ia para a direita, ou se ele simplesmente iria escrever alguma coisa na fita, e para qual estado a máquina ia, certo? Na máquina de múltiplas fitas, a configuração é um pouco mais complexa, certo? Nós vamos precisar ver o que cada cabeçote está lendo em cada uma das suas fitas, e a partir dessa leitura geral, ou seja, desses K símbolos, no caso de K fitas, desses K símbolos que estão sendo lidos nesse momento, e do estado atual da máquina, aí nós vamos saber o que é que cada um dos cabeçotes vai fazer em sua fita, e para qual estado a máquina de Turing vai rumar, certo? Vai se direcionar, tá bom? Então pode ser que cada cabeçote desse tenha uma operação distinta dos demais, certo? Ou pode ser que eles façam exatamente a mesma coisa. Todo mundo vai para a direita, todo mundo vai para a esquerda, todo mundo escreve o símbolo A na célula em que está lendo, por exemplo, certo? E pode ser também que eles cada um faça uma ação que é completamente diferente de todas as outras, certo? Vai depender da máquina, do propósito da máquina, do que é que a máquina está se propondo a realizar, certo? O ponto é, para eu saber qual é o próximo passo da máquina, eu tenho que saber dos K símbolos, o que é que está sendo lido em cada uma dos cabeçotes e em que estado a minha máquina está. Aí eu vou ter uma alteração, uma ação em cada um dos cabeçotes, seja de mover para a esquerda, para a direita, ou alterar um símbolo, e a minha máquina como um todo vai mudar o seu estado ou vai permanecer no mesmo estado, certo? Você tem um controle finito, um cabeçote por cada fita e K fitas. Bem, e aqui eu explico, né, o que eu acabei de falar.
Bom, e aqui o Papa Dmitrio, nessa primeira extensão, ele dá mais alguns detalhes que ele não dá nas outras, né? Então, por exemplo, como é que seria a definição? Seja K maior ou igual a 1 inteiro. Uma máquina de Turing com K fitas, aí veja só, quando K é igual a 1, nós temos exatamente a máquina de Turing convencional, certo? Agora, quando esse K é 2 e diante, seriam as múltiplas fitas. Então, com 2 fitas, 3 fitas, K fitas, é uma quíntupla, do jeito que a gente já conhecia tradicional, né? Aqui o conjunto de estados, o conjunto de símbolos de entrada, a nossa função delta que indica de cada configuração para onde é que a gente vai, o nosso estado inicial e o nosso conjunto de estados de parada, tá? A diferença aqui vai estar na função delta de transição, porque é o seguinte, a minha função vai se comportar da seguinte maneira: eu vou estar em um estado que não é o estado de parada, porque se for o estado de parada, bem, ele para, ele não tem computação a partir dali. E veja só, aqui eu vou ter K símbolos, justamente um símbolo de cada fita. É porque eu vou ter em cada fita um cabeçote, então eu tenho que saber o que cada cabeçote está lendo, o que vai me dar um conjunto de K símbolos, né? Um conjunto de K símbolos, o meu estado atual, e aí eu vou para cá. E o que é isso daqui? É o meu estado, para onde é que eu vou agora, né? Pode ser um estado que não seja final, pode ser um estado final, e, novamente, um conjunto de K ações, eu vou chamar assim. Porque em alguns cabeçotes nós podemos ter escritas de letras do nosso alfabeto, ou nós podemos ter somente uma movimentação do cabeçote. Então aquele cabeçote não vai escrever, ele só vai para a esquerda, ele vai para a direita. Já um outro pode escrever alguma coisa, certo? O ponto é que são K ações, porque eu tenho K fitas e cada fita tem um cabeçote, tá? Esse aqui é um exemplo que nós vimos na última aula, que essa máquina basicamente ela faz uma cópia. Nós temos essa seguinte configuração inicial e a configuração final depois de executar essa máquina é essa daqui. Então, basicamente, tem uma entrada W que é copiada aqui para depois de espaço em branco. Bom? Bem, e essa aqui seria essa mesma máquina, mas agora a gente usando essa extensão das múltiplas fitas, certo? Então, eu vou usar 2 fitas para realizar essa mesma tarefa, tá? Pode ser que esse exemplo você não ache mais simples, tá? Aqui é realmente o foco, é entender como é que usa, assim, as 2 fitas para resolver um problema, tá bom? Detalhe importante, pessoal. Na máquina convencional, quando a gente vê aqui, por exemplo, um 2 em cima, né, como esse índice superior, um 3, alguma coisa assim, significa que aquela máquina está sendo executada 2, 3 vezes, né? Então é como se fosse R branco, né? R branco seguido de R branco. Eu executo aquela máquina 2 vezes, né? Uma cópia daquela máquina, alguma coisa assim. Aqui a situação muda de figura, porque aqui nós temos mais de uma fita, não é? Mais de um cabeçote. Então aqui esse índice superior significa que eu estou trabalhando, aquela operação está sendo realizada na fita 1 e na fita 2 simultaneamente. Essa operação aqui é na fita 1, essa operação aqui é na fita 2. Essa operação aqui é na fita 2. Essa aqui é na operação na fita 1 e na fita 2. Na fita 2, na fita 1. Tá? Mas como é que eu vou saber a diferença? Bom, é o contexto. Esse contexto aqui só tem uma fita e um cabeçote. Então não faz sentido eu falar aqui, segunda fita, segundo cabeçote. Não faz sentido. Você só tem uma fita e um cabeçote. Quando você vê dessa maneira aqui, se é um contexto de múltiplas fitas e múltiplos cabeçotes, então quando você vê esse índice superior aqui, é nesse sentido, certo? É a segunda fita, o segundo cabeçote, alguma coisa assim, tá? Então, você só pode usar esse símbolo superior para denotar repetição de máquina, né? Então, é essa máquina R branco 2 vezes, nesse sentido da máquina convencional, certo? Na extensão de máquina, você não pode usar nesse sentido. Se você usar, o leitor vai entender que você está falando das fitas, dos cabeçotes, certo? Bom, então essa máquina vai começar o seguinte: eu tenho 2 fitas. Na minha primeira fita eu tenho a entrada que eu quero copiar, e na segunda fita ela está em branco. Então veja, o meu objetivo continua o mesmo. Eu quero transformar isso nisso daqui, tá? Eu não quero só copiar, eu quero copiar depois do original, né? Então o objetivo continua sendo o mesmo. O que é que esse cara vai fazer, gente? Ele vai, veja só, inicialmente o cabeçote está aqui, e os dois vão para a direita uma vez. Ou seja, esse cara aqui vai para o primeiro símbolo da entrada, e esse cara aqui vai para o primeiro branco depois desse branco aqui, né? Ou seja, o segundo branco da fita 2. E o que é que ele vai fazer? Olha,
Se na fita 1 eu estiver lendo algo diferente no branco, o que eu estiver lendo, você vai copiar na fita 2. Então, eu vou pegar o primeiro símbolo aqui e copiar aqui. Aí, novamente, os dois vão para a direita. Ou seja, esse aqui vai para o segundo símbolo de entrada e esse cara aqui vai para o primeiro símbolo à direita do símbolo que ele acabou de escrever, que vai ser um símbolo em branco. E aí ele vai copiar o segundo símbolo daqui para cá. Terceiro símbolo, quarto símbolo, quinto símbolo, sexto símbolo, certo? Quando ele terminar essa operação aqui, e ele der assim esse direito, os dois vão para a direita, esse cara aqui, quando terminar a entrada, ele vai dar de cara com o branco, certo? E aí vai ter uma operação com relação ao branco. Mas o que é importante você notar aqui? Quando esse cabeçote der de cara com branco, toda essa entrada aqui já foi copiada na fita 2, certo? E a fita 2 está posicionada aqui justamente no primeiro branco, depois do último símbolo que ela copiou. Beleza. Quando a fita 1 encontrar o branco, o que ele vai fazer? A fita 2 vai voltar para o branco. Então, ele vai voltar toda a entrada que ele copiou e vai voltar a ser posicionado aqui, certo? Aí, as duas fitas vão para a direita, ou seja, a fita 2 vai para o primeiro símbolo copiado, certo? Enquanto a fita 1, ele vai para o primeiro branco depois do branco que ele está, né? Vai para o segundo branco aqui. E aí, o que é que ele vai fazer? Agora o jogo vira, né? Ele vai olhar para a fita 2. Se o símbolo que ele estiver vendo for diferente do branco, copie aqui de baixo, aqui para cima. Dessa forma, ele vai pegar o segundo símbolo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. O que é que ele está fazendo? Copiando o que está aqui embaixo, aqui para cima. Mas o que está aqui embaixo é justamente esse W. Então, o que ele está fazendo? W, W. Tá bom, moçada? Bom, então, esse exemplo foi para mostrar para vocês como é que a gente pode usar duas fitas para resolver um problema, né? Então, aqui ele primeiro, só resumindo a história, ele copiou esse W aqui para baixo e depois ele pegou esse W aqui e copiou aqui para o lado desse W para construir essa configuração aqui, certo? Nós já tínhamos feito isso com uma fita e um cabeçote, né? Então é só para dar um exemplo de como é que utiliza as duas fitas. Bom, agora vamos fazer um confronto entre as múltiplas fitas e a nossa máquina de Turing convencional, nossa máquina de Turing padrão. Com múltiplas fitas, nós podemos realizar tarefas computacionalmente complexas, afinal tenho mais memória, tenho mais cabeçotes, né, e tal. Mas qualquer máquina de Turing com múltiplas fitas, ela pode ser simulada por uma máquina de Turing convencional, de única fita. Bem, aqui nós temos um exemplo disso, não é? Tá aqui uma máquina de Turing com múltiplas fitas que faz essa tarefa, e tá aqui uma máquina de Turing convencional que faz a mesma tarefa que essa máquina de Turing fazia. Beleza? Mas isso é um exemplo. Isso vai ser demonstrado, isso é demonstrado pelo Papadimitriou, que para qualquer máquina de Turing de múltiplas fitas, existe uma máquina de Turing convencional que consegue simular aquela máquina de Turing de múltiplas fitas. Certo? Isto é, dado uma máquina de Turing com K fitas, um K maior ou igual a 2, não é? Podemos designar uma máquina de Turing convencional que possui o mesmo comportamento dessa máquina de Turing com múltiplas fitas. De forma que ela vai decidir ou semi-decidir a mesma linguagem. Ela vai computar a mesma função da máquina com múltiplas fitas. Bom, a ideia a prova, eu acho ela complexa e, especialmente para o momento que a gente está vivendo, eu acho que não vale a pena nós investirmos tanto tempo nisso, tá? Eu vou dar a ideia da prova para vocês e eu acho que isso é suficiente para vocês entenderem como é que funciona. Se eu estiver errado, aí vocês me procuram nas próximas lives, tá bom? Bem, a ideia então é que eu pegue uma máquina de Turing convencional, uma fita, um cabeçote, e consiga reproduzir o mesmo efeito, fazer a mesma coisa que a minha máquina de Turing com múltiplas fitas faz. Então, a ideia do Papadimitriou aqui é, olha, pega aqui uma máquina com mais de uma fita. No caso aqui são duas, mas a ideia que ele vai mostrar serve para 3, para 4, para qualquer número K maior ou igual a 2, tá certo? Então, qual é o primeiro problema que a gente se defronta? Bem, eu tenho aqui duas fitas ou mais infinitas para a direita, né? Elas começam aqui, mas são infinitas para a direita. Como é que eu vou fazer para não perder esse meu conteúdo na minha máquina de única fita? Bem, aí eu vou primeiro dar um exemplo aqui para vocês. Então, imagina que eu tenho uma máquina de Turing com 3 fitas, né? E elas são infinitas aqui para a direita. Elas têm um início, mas não têm um final. Tá bom. Como é que eu vou fazer para não perder esse meu conteúdo? Bem,
Você concorda que na máquina de Turing convencional, a única fita que existe ela é infinita para a direita, certo? Então não importa se eu tenho 3 fitas, 4 fitas, k fitas infinitas. O conteúdo de k infinitos cabe dentro de um infinito, né? Infinito é infinito, ok? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu pego o conteúdo da primeira fita e vou copiar aqui no espaço necessário. Então imagina aqui que eu tenho 10 células nessa primeira fita com uma entrada. Então eu vou pegar essas 10 células, alocar aqui vou deixar um espaço em branco, né, para iniciar ali a fita e tal. E aí eu vou colocar as 10 primeiras células depois disso, alocadas para o conteúdo da primeira fita. Espaço em branco, então imagina aqui que a segunda fita ela tem 7 células. Aí as 7 células seguintes vão ser alocadas com o conteúdo da segunda fita. Mais um espaço em branco, 15 células. Aí as 15 células da terceira fita eu vou alocar aqui. E assim por diante, certo? Então, eu espero que você concorde comigo que eu não perco conteúdo aqui, né? Todo o conteúdo que eu tinha nas minhas k infinitas fitas para a direita, eu consigo alocar em uma única fita infinita para a direita, tá bom? Dando esses espaçozinhos para deixar o conteúdo organizado, para não misturar os conteúdos, não é? Bom, beleza. Estou convencido, né? Você pensando aí em casa. Ok. Você conseguiu me convencer de que eu não perco o conteúdo. Mas tem um grande problema. Nas múltiplas fitas, cada fita tem um cabeçote. Então, assim, a cada passo da computação, esse cabeçote aqui, aí ele vai para a esquerda, vai para a direita, faz alguma coisa. Esse aqui é a mesma coisa. E um pode estar no começo, um pode estar no final, outro pode estar no meio. Aqui, beleza, eu consigo guardar o conteúdo, mas como é que eu vou saber, assim, no próximo passo? Onde é que estava o cabeçote da primeira fita mesmo, hein? E aí, quando eu terminar a computação com esse cara, de alguma maneira eu descobri onde é que está o do segundo, e o do terceiro, e dos outros, né? Então, eu vou precisar encontrar uma forma de guardar essa informação, de saber onde é que ficou posicionado o cabeçote de cada uma das fitas. Porque quando eu for voltar a fazer a computação, eu tenho que saber onde é que esse cabeçote parou. Aqui era só deixar o cabeçote parado, né? Deixa o cabeçote parado, deixa aqui. Né? Já que eu tenho um cabeçote para cada fita. Mas aqui eu tenho um cabeçote para todas as fitas, né? Eu fui armazenando aqui nessa sequência. Então eu tenho que guardar essa posição de alguma forma. Bom, e a forma que a gente vai fazer é a seguinte. Eu vou, na verdade, duplicar esse tamanho. Então, vou colocar o conteúdo da primeira fita, vou dar um espaço em branco e vou alocar aqui, por exemplo, se essa fita tem 10 células, um espaço em branco, aqui vai estar o conteúdo, né? E aqui eu vou ter mais 10 células. E essas células eu vou colocar da seguinte forma. Se o meu cabeçote está, por exemplo, na terceira célula, eu vou colocar assim, ó, 001, 0000 até o final. E aí, quando o meu cabeçote for passar aqui, ele vai procurar o número 1. A posição que tiver o número 1 foi onde o cabeçote parou. Certo? Então, aqui, dessa forma, eu consigo guardar onde é que o cabeçote parou. O cabeçote parou na 7ª célula. Então, eu vou na 7ª célula aqui e marco com o número 1. Todo o resto fica zerado. Então, quando eu quiser recuperar a posição em que meu cabeçote parou aqui na primeira fita, é só eu procurar aqui nessa segunda sequência onde é que está o número 1. Quando eu achar o número 1, eu vou saber onde é que o cabeçote estava na primeira fita, né? Então, 10 células, branco, 10 células. Aí, aqui imagina que a segunda fita tem 7 células de informação. 7 células, branco, 7 células. Aí, branco de novo. Aí vem a terceira fita que tem, por exemplo, 15 células. 15 células, branco, mais 15 células, certo? Aqui eu guardo a posição do cabeçote 1, a posição do cabeçote 2. Aí vem a fita 3 com a sua posição do cabeçote 3. Bom, minha fita é infinita para a direita, então espaço não é um problema, tá? Bem, se eu estou guardando a informação e eu consigo guardar o espaço, e eu consigo guardar também o posicionamento do cabeçote, eu vou conseguir fazer tudo o que minha máquina múltipla de muitos cabeçotes fazia, tá? Como é que isso funciona? Bom, agora que vocês acreditam, né, que dessa forma que eu consigo realmente reproduzir o que minha máquina de múltiplas fitas fazia numa máquina de Turing convencional, eu vou voltar para a ideia do Papadimitriou. A ideia do Papadimitriou não era você colocar essas informações em sequência, mas sim você dividir as células em trilhas,
tá? Então, assim, fita única, primeira célula, aquele símbolo inicial, né? Aí, a segunda célula, você vai dividir em 2K trilhas, onde K é o número de fitas da minha máquina que eu quero simular, né? Então, se eu tenho aqui 2 fitas, eu vou ter 2 vezes 2 trilhas, né? Então, 4 trilhas. Por que 4 trilhas? A primeira trilha vai guardar o conteúdo da primeira célula, da primeira fita. E a segunda trilha vai guardar o posicionamento do cabeçote nessa primeira trilha. Então, por exemplo, aqui na primeira fita, o cabeçote está posicionado nesse B aqui, né? É o primeiro B, nessa quarta posição, certo? Então, como é que eu vou fazer? 0, 0, 0, 1. Aí, quando o meu cabeçote vem a procurar a posição em que ele parou, ele vem aqui, opa, foi na quarta posição. Aí ele só, pronto, eu estava aqui. O que é para fazer? Certo? Segunda fita. Aí eu venho armazenando aqui o conteúdo dela, certo? O cabeçote estava parado aqui na terceira célula. Aí ele vem 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0 até o final, né? Bom, quando terminou aqui todas as fitas, o que tem para a direita é uma célula única de branco, 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 branco. Tá bom? Então, o que acontece? Como a gente viu, como é que funciona lá as múltiplas fitas? Eu tenho que saber o que cada cabeçote está lendo e a posição em que está a minha máquina. Então, como é que eu sei o que é que cada cabeçote estava lendo? Eu venho aqui, onde é que esse primeiro cabeçote estava? Ele estava bem aqui. Opa, ele está lendo um B. Aí depois ele vai descer aqui, ó, vai vir. O segundo cabeçote estava lendo um B também. Depois ele desce aqui para sexta trilha, e aí ele vai achar o posicionamento do cabeçote na terceira fita, e aí vai. Então veja, o cabeçote, esse único cabeçote, vai trabalhar mais, né? Ele vai ficar percorrendo essas aqui para saber onde é que está a posição. Aí depois ele vai ter que subir, né, nessa trilha de cima para ler o conteúdo. Mas ele faz o mesmo trabalho, ele consegue ler da mesma forma. Tá, terminou de ler, sei o posicionamento lá da máquina de Turing. Agora, o primeiro cabeçote deve escrever um símbolo A onde ele estiver. Então, o que é que ele faz? Ele volta de novo, ele tem que saber onde é que ele estava. Opa, ele estava aqui. Pá, pronto, então aqui eu tenho que escrever um A. Fez a mesma coisa, né? Tomou a mesma ação. Durou mais tempo? Durou, mas ele conseguiu fazer a mesma coisa. O segundo cabeçote tem que mover para a esquerda. Aí ele vem. Onde é que está a posição do segundo cabeçote? Tá na quarta trilha. Aí ele vem, opa, tá bem aqui. O que é para fazer? É para mover para a esquerda. Aí ele coloca um 0 aqui, ó, e coloca 1 aqui. Pronto, o cabeçote está movido para a esquerda. Quando ele voltar ali, ele vai voltar aqui, ó. Não mais aqui, né? Porque o 1 vai estar aqui e não aqui, certo? Então, veja só. A nossa máquina convencional consegue simular todos os movimentos da nossa máquina de múltiplas fitas. Só que ela é mais lenta, tá bom? E qual é esse tempo aqui que ela vai gastar? Falando de grosso modo, o que é que ele vai ter que fazer a cada passo, né? Veja, a cada passo ela vai ter que percorrer todo esse carinha aqui, e esse carinha tem um tamanho que é proporcional ao tamanho da entrada, né? Então vai ter que percorrer esse carinha aqui para saber a posição e fazer a operação e tudo mais. Então nós vamos ter alguma coisa da ordem de número de passos vezes o tamanho da entrada, né? Então a gente vai ter mais ou menos aí, falando de grosso modo, esse tempo de execução para a nossa máquina de Turing convencional, tá bom? Mas beleza, é um tempo finito, então eu consegui em tempo finito executar o mesmo trabalho que minha máquina de Turing de múltiplas fitas ela conseguia fazer, só que em bem mais tempo. Por que eu falei que é finito? Porque o número de passos de execução é finito e porque o tamanho da entrada é finito, né? Então seria finito vezes finito, seria alguma coisa ainda finita, tá? Bom, e aí é claro, né? Quanto mais passos tiver e quanto maior o tamanho da entrada, mais tempo essa máquina, a simulação vai demorar em relação à original, tá? Bom, a partir de agora, dessa segunda extensão, o Papa Dmitrio, ele já vai abordar de forma mais superficial, tá? Ele deu muito foco de múltiplas fitas, e daqui em diante ele, olha, vai ser um pouco mais superficial. Então, imagina agora a seguinte extensão. A máquina tem uma fita, certo? Um cabeçote, só que essa fita ela é infinita para a direita e para a esquerda, tá? Como é que eu posso simular essa máquina numa máquina de Turing convencional?
Bem, aqui a gente vai usar o que a gente já tem, tá? Aqui é a máquina de Turing com duas direções, certo? Então, em algum momento eu vou ter minha entrada, infinito para um lado, infinito para o outro, tá? Aqui não faz sentido eu colocar aquele símbolo de início de fita, porque a fita não tem um início, né? Então vai ter uma entrada em algum lugar, né? Vai ser branco para a esquerda, branco para a direita, em algum lugar vai estar a entrada. Como é que eu vou simular a minha máquina com a fita infinita nas duas direções? Eu vou usar uma máquina de Turing com duas fitas. Mas espera aí, a ideia não era simular com a máquina de Turing convencional? Pois é, mas a máquina de Turing convencional não pode ser simulada a partir de uma de duas fitas, três fitas, k-fitas, a gente acabou de ver isso? Então essa é a ideia, eu vou usar o que eu já tenho. Então eu vou simular essa máquina aqui, infinita nas duas direções, com a máquina de Turing em duas fitas. E a partir daqui eu sei que eu consigo levar para a minha máquina de Turing convencional, certo? Então o que é que eu vou fazer, moçada? A minha máquina de Turing com duas fitas, elas têm um início, né? Cada fita tem um início aqui, tá? Aí tem aquele símbolo em branco e aí vem, vamos dizer, a entrada propriamente dita. Então, essa parte aqui da fita, ó, eu vou copiar tal qual e colar aqui, certo? Na primeira fita. E essa parte à esquerda, eu vou pegar e vou colar aqui na segunda fita, só que de maneira reversa, porque veja só, esse símbolo aqui é o primeiro símbolo dessa fita, então ele vai vir bem para cá, certo? Então esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, seguindo a ordem da seta, né? Aí primeiro, segundo, terceiro, quarto símbolo, seguindo a ordem da seta, né? Então eu vou implementar, eu vou trazer esse cara para cá, só que de forma reversa, tá bom? Pra gente manter essa ordem, né? Primeiro símbolo, segundo símbolo, terceiro símbolo. Primeiro símbolo, segundo símbolo, terceiro símbolo e assim por diante, tá? Pronto. Então eu consigo executar aqui a minha infinito nas duas direções com uma máquina de Turing de duas fitas. Essa máquina de Turing de duas fitas consegue fazer o mesmo trabalho que essa infinita das duas direções faz. E por sua vez, a máquina de Turing convencional consegue fazer o mesmo trabalho que essa máquina de Turing com duas fitas. Tá? Agora nós vamos ter uma máquina com múltiplos cabeçotes. Assim, ela tem uma fita e vários cabeçotes. Então, eu posso colocar um cabeçote no início, colocar um cabeçote no final e um cabeçote no meio, por exemplo, né? Isso aí, por exemplo, vai ganhar tempo, né? No lugar do cabeçote ir do começo até o final, e em determinadas circunstâncias você coloca um outro cabeçote e aí só vai até a metade, por exemplo, né? Isso vai conseguir acelerar um pouco as coisas. Observação importante, em cada passo, cada cabeçote ele pode se mover ou escrever de forma independente dos demais, certo? Vai depender da configuração. Então nós podemos ter, assim, todos os cabeçotes fazendo ações distintas, podemos ter também todos os cabeçotes fazendo a mesma operação, tá? Eles são independentes para executar, inclusive, a mesma ação, certo? A gente vai precisar adotar uma convenção se nós tivermos mais de um cabeçote sobre a mesma célula. Porque aí eles estão lendo a mesma célula e eles vão fazer uma ação. Quem é que vai fazer primeiro? Porque entenda que a ação do primeiro cabeçote vai influir no segundo, né? Então é o seguinte, você vai ter que dar alguma convenção. Normalmente a turma usa enumera os cabeçotes, né? Coloca um número, o primeiro cabeçote é o cabeçote 0, o segundo cabeçote é o cabeçote 1, por exemplo. E aí o cabeçote que vai ter prioridade é o de menor número, né? Então o cabeçote 0 tem prioridade sobre o cabeçote 1, o cabeçote 1 sobre o cabeçote 2 e assim vai. Tá bom? Bom, e como é que essas nossas múltiplas fitas vão funcionar? Como é que eu vou conseguir, os múltiplos cabeçotes, como é que eu consigo simular com a máquina de Turing comum? Bem, a ideia vai ser muito parecida com a de múltiplas fitas. Aqui como é que eu fazia? Fita, posição do cabeçote daquela fita. Fita, posição do cabeçote daquela fita, não é? Bom, agora eu vou ter só uma fita. Então, na primeira trilha, eu vou colocar o conteúdo da primeira fita. As demais trilhas vão ser posicionamento de cabeçote. Então, imagina que eu tenho uma fita e 3 cabeçotes, certo? Então, o conteúdo da fita vai ficar aqui. Aqui eu vou guardar o conteúdo do primeiro cabeçote. Aqui eu vou guardar o conteúdo do segundo cabeçote. E aqui eu vou guardar o conteúdo do terceiro cabeçote. Se tiverem mais cabeçotes, eu vou dividindo mais trilhas aqui, tá? Então, se eu quero saber onde é que estava o primeiro cabeçote, eu venho aqui na segunda trilha. Opa, ele estava bem aqui, o que é para fazer? Aí ele faz uma operação, né? Se for para mover para a esquerda, coloca 0, coloca 1 aqui.
Se for mover para a direita, coloca 0 aqui, coloca 1 aqui. Se for para escrever na fita, então ele vem aqui, pega a posição em que o cabeçote está e faz a modificação necessária. E aí vai para o segundo cabeçote, para o terceiro, para o quarto, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, basicamente isso. E só para dar uma ideia de aplicação, a gente vai ter a máquina copiadora de uma forma bem mais simples. Deixa eu colocar aqui o exemplo da máquina copiadora. Porque como é que eu posso fazer? Eu posso colocar um cabeçote posicionado bem aqui no começo, certo? E outro cabeçote posicionado no primeiro branco, depois desse branco aqui. E aí o que é que eu faço? O que esse cabeçote estiver lendo, eu copio, eu escrevo aqui. Aí os dois vão para a direita, o que esse cara estiver lendo, que nesse caso é o segundo símbolo, ele vai e copia aqui. Terceiro símbolo, copia aqui. Quarto símbolo, né? Então os cabeçotes vão andando e escrevendo, né? Aí quando eles terminarem de fazer essa passada, tudo que estava aqui foi copiado para cá, né? Então é uma forma mais simples de ver esse problema, usando uma fita e dois cabeçotes. Tá? Com relação à fita bidimensional. Bem, pessoal, a fita bidimensional, ela é nada mais do que o que nós estamos vendo isso aqui, ó. Certo? Duas dimensões, é uma memória, uma fita com duas dimensões, é uma matriz de informações. Então é essa partezinha interna aqui, ó. Isso aqui seria uma fita bidimensional, tá? E não é difícil ver que nós podemos simular uma fita bidimensional com uma máquina que tem múltiplas fitas. Então, cada trilha dessa vai ser uma fita. Cada trilha é uma fita. Né? E assim eu consigo simular a partir de uma máquina de Turing com múltiplas fitas, o comportamento de uma máquina de Turing bidimensional, que essa máquina de Turing bidimensional, ela é mais útil para resolver problemas como quebra-cabeças, né? Bom, e aqui, como eu disse, era fácil ver a simulação dela a partir de uma máquina de Turing de múltiplas fitas. Tá certo? Bem, concluindo a história. As extensões... E outra coisa, uma observação importante. As extensões que nós falamos anteriormente, elas podem ser combinadas. Por exemplo, eu posso pegar uma máquina com múltiplas fitas, só que cada fita ela é infinita para a esquerda e para a direita, e cada fita tem múltiplos cabeçotes. Eu posso fazer tudo isso junto, tá? Isso não é problema. Mesmo fazendo tudo isso, eu não vou conseguir aumentar o poder computacional da máquina de Turing convencional, certo? Ela vai continuar resolvendo os mesmos problemas que a máquina de Turing convencional, só que mais rápido, tá? Tanto é a prova disso que eu consigo pegar todas essas máquinas com todas essas extensões e trazer para uma máquina de Turing convencional simular. Então, né, eu só vou conseguir fazer mais rápido. Teorema importante para fechar a aula. Qualquer linguagem decidida ou semi-decidida e qualquer função computada por uma máquina de Turing com múltiplas fitas, múltiplos cabeçotes, fitas infinitas nas duas direções, fitas multidimensionais, eu falei aqui de bidimensionais, mas tridimensionais, quadridimensionais, enfim, da forma como você vê, isso tudo combinado, né, elas podem ser decididas, semi-decididas ou computadas, né, respectivamente, por uma máquina de Turing convencional padrão. A máquina de Turing convencional padrão é tão poderosa que mesmo com todas essas extensões, mesmo todas essas extensões não conseguem resolver algo que essa aqui não consegue, né? O que ela não consegue resolver, a máquina toda poderosa também não consegue resolver. Tá? É isso, pessoal. Próxima aula nós vamos falar sobre máquinas de Turing não determinísticas, gramáticas e funções numéricas. Até a próxima!